Olá, saudações. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. É uma satisfação. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o assunto aliens ou extraterrestres. O que é verdade, o que é mentira. E o que nós devemos acreditar ou não, né? Meu nome espiritual é Atlon Azael. Sou terapeuta, estou como terapeuta holístico, teólogo, ocultista e livre pensador, entre outras funções. Já lembrando, não esqueçam de dar um positivo, clicar no sininho preto, né? Para receber notícia toda vez que posto um vídeo. Inscrevam-se no canal e o que é muito importante, compartilhem para que muitos possam ter acesso a esses ensinamentos. Vamos falar sobre esses aliens, como eu disse, os extraterrestres, e como o tema é vasto, eu vou dividir mais uma vez, né, em duas aulas. Aqui especificamente sobre eles, né, e o que o ser humano sabe ou entende ou fica ludibriado com essas teorias, né? Aqui eu vou falar sobre os aliens especificamente e no segundo sobre os achados arqueológicos e antropológicos entre extraterrestres e humanos, objetos e toda essa loucura, né? Que eu digo loucura porque é muita babaquice o que eles querem mostrar para quem não está a par desses assuntos, né? Muita enganação, como sempre. Fazem em todo canto, né? Começando com político, com igreja, aí vai, arqueologia, ciência, muita mentira. Bom, vamos lá. Tenho já desperto as consciências de que todos somos alienígenas e que por algum motivo ainda desconhecido fomos enviados a esse planeta. Teorias são muitas, mas nenhuma comprovação, como sempre, do porquê e para quê. Minha visão é de que todos estamos aqui para reaprendermos a nos libertar da matéria, que não é de fato o nosso mundo real, e voltarmos a ser o que somos, energia atômica inteligente. Quero dizer a todos que faço esse trabalho não buscando dinheiro, mas com muito amor, pois cada um que consiga expandir sua consciência e ter contato com o seu eu divino é mais um vagalume a espalhar sua luz em meio à escuridão humana. Levando comigo, em conjunto ou em união, o real acordamento ao maior número de humanos possível, fazendo com que esses mesmos consigam produzir uma humanidade cheia de amor, de paz, de luz, na verdade, não a verdade de cada um, a verdade maior, e na sabedoria, entendendo que todos somos iguais. Todos somos um, e com o cosmo e com o Criador. Vocês ainda não conseguem entender a luz que está dentro de todos. A pesquisa sobre a vida alien é o desenvolvimento e a pesquisa de hipóteses sobre a vida extraterrestre. É conhecida como exobiologia ou astrobiologia, embora a astrobiologia também considera a vida baseada na Terra, em seu contexto astronômico. Muitos cientistas consideram que a vida extraterrestre é plausível, mas ainda não há nenhuma evidência direta de sua existência, de acordo com a desinformação deles, né? Eles são tão imbecis que ficam cogitando apenas vida bacteriana. Eu fico analisando como é possível, né, um cidadão ser considerado catedrático se tem a cabeça tão pequena, a mente tão fechada. Claro, poderíamos dizer que é um jogo financeiro
eu diria, seria pior ainda, né? Pela falsidade que nos mantém, ou que mostram a nós. Seth Shostak é um astrônomo superior encarregado do projeto Busca por Inteligência Extraterrestre no SET, que é a sigla em inglês. Tem até um filme, não me vem à memória agora, é muito interessante, que a atriz, ela é a chefe lá do SET, né? E eles recebem uma mensagem via rádio e depois de codificá-la, descobrem que é um equipamento de transporte para outra dimensão. E depois de tudo feito, é claro, tem aqueles que não querem, aquela bagunça, a primeira máquina coloca uma bomba, destrói a máquina, já estou contando o filme. E no final ela vai nessa é uma bola, né? E ela é jogada dentro desse equipamento e ela acaba indo parar no planeta Vegas. E lá encontrou o pai dela. Bom, depois de toda a conversação, em suma, ela volta. Para ela, foram, se eu não me engano, 3 dias que ela ficou no planeta. Quando ela voltou, haviam passado apenas 11 segundos. É muito legal. Se você conseguir encontrar, eu não lembro, desculpem, eu não lembro agora o nome do filme. E por sua vez, esse homem acredita que o contato com a vida extraterrestre pode ser estabelecido nos próximos 20 anos, por meio de comunicação via rádio. Como se isso já não tivesse acontecido. Né? Começa já a desinformação, né? Ao mesmo tempo, o famoso físico britânico Stephen Hawking, eu creio que vocês devam conhecer, aquele da cadeira de roda, opina que os extraterrestres representam ameaça para a humanidade. Ó, hein? Ó o cara, quem que está falando isso? E que os humanos devem ignorar as mensagens de civilizações alienígenas. Creio ser um pouco ignorante da parte dele, mas é bom ficar precavido. É o que eu venho tentando passar sempre. Os astrônomos Michael Hypke e John G. Leonard compartilham da mesma opinião do físico, afirmando que tais mensagens podem conter códigos maliciosos e desinformação perigosa. É exatamente isso. Vejam bem e percebam que na fala deles, eles até admitem que existam mensagens extraterrestres, que sou da mesma opinião. Conhecemos muitas mensagens através de canalizações, porém qualquer que seja o veículo de comunicação, devemos estar atentos em relação a qual o objetivo real destes seres em nos contactar. Existem alguns médios malucos que simplesmente se deixam levar em seus devaneios pelos ditos contatos que eles proclamam, né? Ego inflado, né? De médiuns, uma grande maioria, sem se darem conta de que podem estar sendo usados como veículos de manipulação, passando mensagens que se mostram mais como uma forma de aprisionamento pelas crenças infantis do que o livramento em verdades. Dizem que estes seres são mais evoluídos que nós. Então fica a pergunta, se são de fato mais evoluídos, digo que talvez sejam em tecnologias, mas nada podendo definir como evoluídos espiritualmente. Podem ser dominadores, os mesmos que estão mantendo a raça humana em cativeiro há milhares de anos, como mostra a história descrita por arqueólogos. Nas escavações, muitos são os achados, objetos considerados incomuns para a época, na opinião deles, escritas cuneiformes e algumas ainda indecifráveis, hieróglifos, petróglifos, construções enigmáticas, né? Esqueletos gigantes, aparelhos ditos como impossíveis, suas existências, muitos deles levando à comprovação da aterrissagem
de naves e a abordagem de aliens ao ser humano existente na época, e da mesma forma conta-se que eles mesmos tenham gerado a raça humana, através de manipulação do DNA deles, mesclado com o nosso parente hipoteticamente símio existente na época. Isso há pelo menos 250 mil anos atrás. Hoje muitos dizem ser eles que estão retornando. E eu pergunto, por que nos deixaram esses milênios todos na ignorância e presos aqui neste planetinha? Qual o objetivo verdadeiro? Caso sejam eles enfaticamente presentes, se conforme as escritas, fomos gerados para sermos seus escravos. E qual prova existe de que isso não possa estar acontecendo novamente? E continuamente. E agora eles aparecem para resgatar, creio eu, se é que é de fato verdadeiro, os melhores da espécie, ou tirar aqui as porcarias, as ervas daninhas do meio. Quais suas verdadeiras intenções? Não temos como saber. Toda cautela é pouco. Se podemos ser livres, por que ficarmos à mercê desses seres sem cogitar dúvidas? Por que acreditar simplesmente, ou sendo eles ou outras raças oriundas de outros sistemas solares, nada garante que de fato possam eles ter ou estão com boas intenções? A arqueologia os denominou como sendo os Anunnaki, mas não é um nome verdadeiro, simplesmente porque a palavra significa aqueles que vieram do alto, ou desceram do alto, Isso não é provado, o nome real deles, ou da espécie. Outra absurda tese, sem nenhuma prova, dizem que outras raças estão em nosso meio, tudo teorias da conspiração. Vejam bem, teorias. Vou exemplificar algumas raças, como a reptilianos, draconianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos, capelanos, marcianos e tantos outros. No segundo vídeo, eu vou falar para vocês sobre um livro, que descreve em torno de 80 raças. Da onde o cara tirou é que é complicado, Notem bem, tudo apenas uma criação da mente fértil humana, apenas como personagens de filme de ficção, ou mangás, com seus super-heróis. Guardem bem isso, tudo é apenas criação de personagens, não existem provas alguma da existência deles, podendo até admitir que existam, não como essas espécies descritas. Aliás, não admitir a existência de outras raças no cosmos é muita ignorância e burrice. É o mesmo que admitir que o Criador é maluco, Maluco beleza. Por quê? Supondo que ele criou a imensidão cósmica, que não conhecemos em sua totalidade, e só colocou o ser humano aqui neste planetinha, quer dizer que o resto é desperdício. Não tem mais nada. Só estrelas e os planetas girando em volta. Desperdício de espaço. Como eu sempre digo, isso é crença de religiosos ignorantes, pois nada sabem e nem procuram saber. É a mesma coisa que muitos acreditam, simplesmente que vivemos aqui por 80 anos e acabou. Outros ainda absurdamente têm a capacidade de dizerem que no final dos tempos os ossos se levantarão, acreditando que o cara vai levantar lá do túmulo. Cala a boca! Nem existe mais o osso, meu. Pensa, usa o cérebro. É ou não é? Como sempre digo, é outro significado, que eu não vou dar esse significado aqui agora. Como sempre digo, não entende o que está escrito na Bíblia e ainda querem ter razão. Uma outra realidade que os aliens podem não estar intervindo enfaticamente, creio que é pelo motivo de que, tristemente, o ser humano não é confiável. E eles sabem disso, e eu compactuo com eles nesse fundamento. Da mesma maneira como podemos saber se eles são confiáveis. A NASA contatou Elon Musk, o presidente executivo da empresa aeroespacial norte-americana SpaceX, para ajudá-los a sondar
um asteroide próximo que contém ouro suficiente para que todas as pessoas na Terra se tornassem bilionárias. É o asteroide metálico 16 Psyche. Foi o 16º objeto descoberto no cinturão de asteroides por Annibale de Gasparis, a 17 de março de 1852, em Nápoles, e foi nomeado em honra de Psique, a bela mortal por quem Eros, que é o Cupido, se apaixonou. Ó a maluquice. Eros, que é o chamado deus do amor, se apaixonou, se lascou. Também é chamado de Cupido, como eu disse, dentro da mitologia grega. Essa missão está planejada para 2022 e que, se tudo der certo, o satélite alcançará o meteoro em 2026. O objeto espacial tem cerca de 230 quilômetros de diâmetro e é repleto de platina, ferro e níquel. Eles, os cientistas, calculam que 4% do asteroide contém ouro. Seria mais ou menos o equivalente a 10 elevado a 19 quilogramas. É ouro para ninguém continuar pobre mesmo. Ele está avaliado, olha, pela bagatela de 10 quintilhões, ou 45 quintilhões de reais. Ou seja, é o número 45 com 17 zeros seguidos. Isso significa que, se trouxéssemos o asteroide para a Terra, ele iria desvalorizar os preços dos materiais e dar cabo da economia mundial, que é avaliada em 346 trilhões. E ele vale 45 quinquilhões. Vejam bem, se eles já sabem o valor e a quantia de metais contido nele, adivinhe se vão trazer para a Terra. Tudo que vier de lá, caso seja possível, o que não creio ainda, pois ainda não existe tecnologia para isso, claro, até onde sabemos, e com certeza ainda vai demorar muito para termos, supondo-se que conseguissem, seria escondido, como sempre, da população, a não ser que surja um pseudo-salvador e acabe com toda essa patifaria do dito alto poder. Saibam o que eles dizem a respeito. Felizmente, para a economia mundial, a missão da Agência Espacial tem como objetivo pesquisa científica, conversa mole, e não tenciona realizar qualquer tipo de extração de minerais. Conforme dito por eles, Interessante isso. Uma outra perguntinha que surge, Por que será que esses tais Anunnaki não se utilizaram desses asteroides até hoje? Já que dizem ele conter tanto ouro e ser o principal objetivo da vinda deles, dessa raça, para a Terra, a extração de ouro, conforme a história deles, Ou eles estão com conversa mole, ou a história Anunnaki também não passa de histórias e suposições, como sempre ensino a vocês. Tudo é possível. Saibam que quando escrevem deuses, em todos os contextos, entendam como astronautas. Deus é uma palavra que substituiu a palavra astronauta, que é relativo aos seres que vieram do espaço. Aí o homem, na ignorância, cria essas fantasias. É Deus que veio do céu. Cala a boca. O livro Kenshur tibetano ainda não foi totalmente traduzido ou interpretado, mas no montante traduzido mostra muito sobre a história da vinda dos extraterrestres ou a chegada deles na Terra. O livro tibetano dos mortos, chamado Bardo Todol, em tibetano transliteração, e o Wiley, Bardo Tosgrol, onde Bardo é transição
e Todol é libertação, denominado também a grande libertação pela auscultação durante os estados intermediários. Liberação através da escuta. É um texto pertencente a um corpo maior de ensinamentos, o Dharma, profundo da autoliberação através da meditação. Olha só, nos deuses pacíficos e irados. Olha a loucura, deuses irados. Acaso não seriam aliens pacíficos ou irados? No Ocidente é chamado de o livro tibetano dos mortos, como referência ao livro dos mortos do Antigo Egito. Vou repetir aqui, já falei para vocês. O livro dos mortos, ele não está falando do cara que morreu e foi enterrado no cemitério. Mortos somos nós. A raça humana é considerada mortos. Como já vem explicando. Assim, considerados em todos ou quase todos os livros ditos religiosos. Mortos por quê? Porque dormem constantemente, é como se estivesse morto. Não sabem de nada e acham que sabem tudo. É um texto tido como sagrado no Tibete, cuja intenção é guiar a consciência de uma pessoa através de momentos a serem experienciados por ela após a morte. Aqui eles falam morte, mas é desencarne, intervalo, segundo o texto compreendido entre essa pseudo-desencarnamento e o renascimento. Então, quer dizer que não é morrer o corpo físico, é você morrer para a terra, morrer para tudo que você sabe e renascer, que constantemente vivem falando, outros falam também, né? Você tem que morrer para renascer. É deixar a ignorância de lado, abrir a cabeça, que é justamente a condição em que nos encontramos hoje. A grande maioria dos humanos estão mortos. O livro tibetano dos mortos afirma não apenas que a consciência persista após a morte, mas também que é possível morrer de modo que seja atingida a clareza da consciência e a compreensão do real. É claro, é isso mesmo. Mas não é morrer, desencarnar, comprovando o que eu disse sobre a luz no início da aula. Você não sabe a luz que você tem dentro de você. São mais de 1000 livros do lamaísmo que descrevem a história desses deuses astronautas, como sempre mistificando. Dizem que é o texto mais antigo da Terra. Claro que não. Provas são as tábuas de Roseta, as tábuas de Esmeralda, as tábuas da Suméria, que são muito mais antigas, erroneamente chamadas de tábuas, em verdade são placas de pedras, de argila, que descrevem da mesma forma a vinda desses deuses astronautas. E esses livros, claro, provavelmente tenham sido compilados dessas placas, entre outras. Desculpe. O livro Mahabharata também descreve os Vimanas. Já ouviram falar? Inclusive lá na terra deles tem muitas construções imitando essas aeronaves. Descrevem como naves, Os contos de Gilgamesh, da mesma forma. Os textos do Mar Morto, ou Kinhan, também falam dos seres que vieram à Terra. Porém, as religiões, como a católica principalmente, não revelam. Por que será? Dizem eles, por ser muito esclarecedor, provando que querem mantê-los na mentira. Perceberam que tudo o que eu disse anteriormente também está confirmado em todos estes livros antigos, fazendo parte dos achados arqueológicos, e que muitas religiões subtraíram de seus conteúdos as verdadeiras revelações sobre a chegada dos tais aliens ao planeta há muito tempo. E os crentes de plantão incautos, em sua pequenez, nem sequer imaginam aventar hipóteses ou dúvidas sobre o que escreveram. Por isso, continuam na escravidão contínua. Se continuam,
Por que vocês acham que a NASA e outros países gastam trilhões da economia para construir satélites? Além de eles servirem para espionagem, que é um objetivo maior, da mesma forma, para a observação da chegada desses aliens, assim como também para observar objetos estranhos e possíveis asteroides ameaçadores ao planeta. Consta na revista Galileu, segundo dados do Space Track, um site do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que a quantidade total de objetos que orbitam a Terra é de cair o queixo. E se preparem porque vão cair o queixo de vocês mesmo. São calculados em torno de 150 mil satélites. Imaginem, 150 mil satélites. Claro, nem todos estão em funcionamento, mas pergunto, qual o objetivo para a construção de tantos satélites? É muito estranho, concordam? Além da realidade de que provavelmente o valor dos mesmos que estão inúteis em órbita poderia sanar em grande parte os recursos para suprir os humanos, morrendo de fome em todo o planeta. Sempre digo que, infelizmente, o homem é muito ignorante, até no alto escalão. Os caras, por políticas idiotas, bagunçam a própria casa, ou a casa onde todos moramos, e vão procurar vida fora da Terra. Para quê? O que vai resolver a vida fora da Terra? A mesma ignorância de religiosos, como se ela não existisse. No meio desses satélites, dizem que existe um satélite alienígena chamado de Cavaleiro Negro. Claro que a NASA nega sua existência. No entanto, existem muitas fotos, boatos, teses, muito falatório a esse respeito. Não custa deixar o desconfiômetro ligado, se de fato ele existe. Para que e por quê? Ele está há milênios nos observando. De acordo com os teóricos da conspiração, pelo menos há 13 mil anos, estacionado em silêncio na escuridão do espaço. A NASA, desde a chegada do homem à Lua, tem divulgado que há uma grande probabilidade de que nosso satélite, chamado de natural, ou seja, a Lua, possa não ser um asteroide gigante, mas sim uma nave deixada propositadamente naquela órbita, para possibilitar vida na Terra. Antes da ida do homem à Lua, em 1969, foi enviado um satélite de combustível e um sismógrafo. Em seguida, praticamente quase junto com esse objeto, foi enviado um pesando 12 toneladas maciço. Chocou-se contra a Lua. Qual foi o espanto dos analistas da NASA? Foi geral. Devido a esse choque, o sismógrafo, já em funcionamento, registrou vibrações durante pelo menos 1 hora. Nenhum terremoto dura mais que minutos, que seria a causa do choque desse peso sobre a superfície lunar, mostrando ser possível ela ser oca, por isso a longa vibração. Além dessa comprovação, outros testes mostraram ela ter em sua superfície metais considerados de alta tecnologia, podendo ser uma camada protetora. Outros sinais constantes são emitidos do seu interior a cerca de 900 metros de profundidade. Outra prova da Lua ser uma aeronave gigantesca é a de que a queda de meteoritos, que no choque tem como resultado formações anômalas, as que seriam em um planeta que não fosse oco, ou seja, as formações das quedas de meteoros na Terra têm uma formação diferenciada da Lua. Segundo os cientistas, mais uma prova de que ela é de fato oca. Além dessas premissas, confirmações. Ainda existem mais, dizem eles, 579 anomalias não reveladas, sem resolução. Uma observação: se pudéssemos viajar à velocidade da luz, chegaríamos na Lua em um segundo e poucos milésimos, porque a distância da Terra até ela
é de 384 mil quilômetros e a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Entenderam? Muitas podem ser as teorias ou comprovações sobre a existência extraterrestre. Repito, tanta falação, tanta teoria, tantas hipóteses, tanto desperdício de tempo e dinheiro, como se não houvesse vida em outros milhões de planetas, nos trilhões de galáxias visíveis. Bom, sobre as naves chamadas de disco voador, muitos são os ditos avistamentos. Outras fotos, porém, são em sua grande maioria que nada provam. Geralmente são desfocadas, borradas, distantes, deixando dúvidas quanto a avistamentos podem ser verídicos ou não. Histeria geral que depois das primeiras notícias de avistamentos teriam sido influenciados psicologicamente, passando todos a ter os mesmos efeitos psicológicos. Eu mesmo já tive essa experiência algumas vezes. 2 delas, de fato, me deixaram intrigado. Como vou lhes descrever? Isso não é uma invenção nem conto de fadas criados por um escritor. É fato real. Certa vez, isso em meados de 1980, estava eu no portão de minha casa, mais ou menos às 18 horas, naquele espaço de tempo que chamamos de lusco-fusco, né? O tempo meio nublado, e eu sempre gostei de observar o céu. De repente, notei, num espaço entre uma nuvem e outra, apareceu o bico de uma aeronave, que só podia ser, e saiu de trás da nuvem, entrando atrás da outra. Só que o objeto cilíndrico não acabava. Creio ter durado pelo menos uns 2 minutos a passagem dele entre ele sair de uma nuvem e entrar atrás da outra e acabar subindo, né? Tinha uma cor metálica parecida com prata escurecida e pela velocidade dele, calculo uma extensão de pelo menos 500 metros por uns 50 de diâmetro. Não emitia nenhum ruído. Sozinho eu estava. Fiquei extasiado com a visão, não tendo como comprovar por outras pessoas. Nesse caso, pergunto, será que eu estaria nesse contexto de histeria? Posso dizer que não, pois naquela época, apesar de eu conhecer o assunto, não havia me inteirado profundamente dos fatos oriundos de estudos relativos. Outra visão. Certa vez morei em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Da mesma forma estava eu no portão da casa em que residia e repetiu-se não essa mesma visão, porém outro tipo de avistamento. O céu da mesma forma era nublado, em torno de 19 horas, já escuro, e de repente observei 2 focos de luz sendo projetados por detrás das nuvens, como faróis de alta potência, de luz branca. Não havia nenhum ruído. Ficavam em movimentos aleatórios. Isso durou pelo menos 5 minutos. Não era helicóptero, devido, como eu disse, a não haver ruído algum, supondo então ser uma aeronave desconhecida. Intrigado, me perguntava o que eles estavam fazendo ou procurando ali. Na incógnita, tem uma suposição, já que nesse tempo, mais ou menos em 2004, estava mais aprofundado nos assuntos OVNI e extraterrestres, e por várias vezes eu os invocava. E neste dia eu havia feito isso. Foi como se quisessem provar que eles me ouviram. Tive algumas outras, porém essas 2 não deixaram dúvida de que o que vi não era exatamente algo conhecido como alucinação, podendo tanto ser alienígena como algum tipo de nave criada pelo próprio homem. A mesma dúvida que fica nas fotos e filmagens de objetos voadores estranhos. Existem muitos vídeos no YouTube mostrando alienígenas e aeronaves bem visíveis. Saibam que tudo são montagens, geralmente através do programa chamado Adobe Photoshop e outros programas que existem, muitas filmagens com personagens maquilados, Os esotéricos adoram citar essas criaturas, chamadas de aliens, como sendo verdadeiras. Clérigos criaram os anjos e o tal Deus com base nos aliens, que flutuam,
ou o deus da raça humana, que chamaram de Enki, ou aparecem em suas naves. Agora, como descrevi no vídeo sobre a Blavatsky, ela criou os mestres ascensos, podendo ser eles seres celestes, como também ETs, de várias raças e origens. Isso foi e é uma grande idiotice, tão grande quanto a sua criadora. Claro que existem outros seres, como venho dizendo, mas o que eles são, para quê e o que querem de nós, é tudo subjetivo. Não existem possibilidades ou provas contundentes para quaisquer afirmações. Na Bíblia, existem outros relatos deturpados em seu verdadeiro significado, podendo ser, sim, a amostra de seres extraterrenos. Vou recitar alguns. Em Hebreus, diz assim, 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos, né? Que podem ser extraterrestres, porque não existe anjo. Outro versículo muito conhecido como sendo uma visão alien é a de Ezequiel. Isso se fosse comprovada a sua existência, né? Disse ele, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Isso é em Ezequiel 1, 4, 5. Se o que ele viu não era uma aeronave com seres extraterrestres, era o que então? Era visão de Deus. Fantasia. Vocês fantasiam. Os caras não confirmam e nem afirmam. Como sempre, li um texto do professor de literatura e pesquisador da Bíblia Randall Helms, com certeza ligado à Igreja Católica, dizendo que Ezequiel sofria de enxaqueca. Muito cara de pau, não? Não provando nada, da mesma forma que algumas pessoas com esse mal chegam a ter esse tipo de alucinação. O cara é xaropeta. Creio que ele é quem estava com enxaqueca. Pode ser um absurdo desse. Cala a boca. O cara não tem o que falar, vai falar asneira. Fica quieto. Outra suposta aparição de OVNI na Bíblia é na história contada sobre o renascimento, ou o nascimento do personagem Jesus, que eu já expliquei em outro vídeo. Não existiu nenhuma prova de sua existência. Mas vamos lá. Conta a fábula que 3 magos, ou extraterrestres, foram guiados por uma estrela, que em verdade, possivelmente, seria uma aeronave e não estrela. Antigo tradutor do hebraico original diz que a Bíblia não fala de Deus. Mauro Beglino trabalhou durante anos no Vaticano como tradutor do hebraico antigo para as edições São Paulo, ou Edições São Paulo, uma das mais importantes editoras católicas do mundo, que edita a Bíblia e outros livros católicos em todo o mundo, incluindo em Portugal, a editora Paulus, aqui em São Paulo também. Era responsável pela tradução dos escritos originais da Bíblia em hebraico, para publicação em italiano pela editora pertencente à Sociedade. Congregação fundada em 1914 pelo beato Giacomo Alberione. 30 anos depois de ter começado o seu trabalho como tradutor, publicou A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Ele é tradutor de textos antigos, de livros Horizonte. Obra polêmica em que assegura a Bíblia não é aquilo que habitualmente se diz. Conta uma outra história. Não se ocupa de Deus. Vou deixar o link abaixo para quem quer ler mais a respeito. Os humanos não nasceram na Terra
e um cientista explica por quê. Um outro texto diz que cientificamente humanos não pertencem à Terra, mas que são de origem extraterrestre. Vejamos um trecho da fala. Há muitos cientistas que partilham a teoria da panspermia, segundo a qual a vida no nosso planeta foi trazida por meteoritos, asteroides e outros corpos celestes. O investigador da raça humana, Ely Silver, afirma que a nossa origem não provém da Terra, mas sim de um mundo extraterrestre, revela o Daily Mail. No seu livro intitulado Humanos Não São da Terra, o autor assinalou que a raça humana teve as suas origens fora da Terra, citando várias evidências para defender esta afirmação. De acordo com Silver, há muitas diferenças entre os humanos e as outras espécies da Terra, diferenças que levaram o cientista a chegar a esta conclusão no que diz respeito à nossa verdadeira origem. Silver destaca o fato de os humanos serem muito sensíveis à luz do Sol, algo que as outras espécies são imunes. O investigador assinalou que enquanto as répteis são capazes de regular a sua temperatura quando exposto à luz do Sol e permanecer durante um longo período sob o Sol, no caso dos humanos, causa tonturas e insolação nos seres humanos. A humanidade é provavelmente a espécie mais avançada do nosso planeta, sendo incrivelmente mal preparada e inadaptada para o ambiente terrestre, incapaz de suportar o sol, com forte repugnância à comida natural e com um nível ridiculamente alto de doenças crônicas, argumenta o Silver. O investigador apontou também as dificuldades durante o parto como outra evidência de que os humanos são do mundo alienígena. Além disso, o pesquisador indicou que problemas frequentes de costas, coluna vertebral, são também uma prova de que somos de um planeta com uma gravidade muito menor. Conseguem entender? Por isso que a nossa coluna vive um problema, porque o peso em cima dela é muito maior do que existia anteriormente. Mas afinal, o que os levou, ou o que levou os extraterrestres a escolher o nosso planeta? Ely Silver propôs várias teorias para responder a esta pergunta. Segundo o investigador, a Terra pode representar um tipo de prisão galáctica, o que explica a nossa natureza violenta como espécie, e que concordo totalmente. A Terra pode ser um planeta prisão, já que parecemos ser uma espécie naturalmente violenta. Podemos estar aqui até aprendermos a comportarmos-nos, concluiu Silver. A continuidade do artigo está no link na descrição do vídeo. Acrescento mais duas possibilidades de provas do homem ser alienígena. Primeira, a diferença na cor e no biotipo das raças humanas existentes. Segundo, por que a diferença sanguínea? Sendo que uma delas a ciência determina como provavelmente sendo alienígena, é o RH negativo, chamado de sangue real, já explicado em outro vídeo. Também vou deixar abaixo a descrição no link. Voltando à Bíblia, no grande dia do Senhor, a estrutura de todo o universo será abalada, e os astros celestes sofrerão um grande impacto. Definitivamente, os textos bíblicos não restringem esses acontecimentos apenas ao nosso sistema solar. Mateus 24:30, Marcos 13, 24, 26, Lucas 21, 26 e 27, 2 Pedro 3, 12 e 13. Isso significa que no suposto caso da existência de vida extraterrestre, essa forma de vida, de alguma maneira, também estaria afetada sob o efeito dessas ocorrências e que a causa dos eventos podem ser gerados por eles próprios. É divagação sobre muitas hipóteses, sempre. Outro fato é Enoque. Enoque foi levado para o céu. Em Gênesis 5:24, nos diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Em Hebreus 11:5 acrescenta: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
maluquice, isso é invenção, que é só por causa da fé. Você entende que você consegue entender que é só por causa de colocar no texto religioso para fazer vocês acreditarem, é só ter fé, né? Você tem que ter fé, não nisso aí que eles escreveram. Fé no Criador que está dentro de você. Eu tenho fé. Já vi a presença dele muitas vezes na minha vida, nessa existência encarnatória. Alguns chegam à conclusão errônea de que Enoque foi levado para o céu. Mas observe que a Bíblia em nenhum lugar diz isso. Ele simplesmente diz que Deus o tomou. Ela não especifica para onde ele foi levado e como. Pode ser que Deus tenha transportado Enoque, que esse Deus é um extraterrestre, para outro lugar para preservá-lo de ser morto em um determinado momento, como diz a história do Cristo, né? Protegendo do martírio nas mãos de perseguidores furiosos, né? Que não gostavam de sua pregação, da vinda do julgamento divino. Ver em Judas 14:16. Deus também transportou sobrenaturalmente Elias e Felipe para outros lugares da terra. Isso você vê em 2 Reis 2:11 e Atos 8:39. Devido a isso, alguns especulam que Deus o tomou da vida prematuramente, a fim de que ele não tivesse de viver o restante de seus dias nesse mundo miserável. Comparar com Isaías 57:1 e 2. Seu próximo momento de consciência será na ressurreição. Não é você morrer o corpo físico e depois ressuscitar. Não é esse o significado. É você morrer para a matéria, mesmo estando nela, para você poder ressuscitar, ou acordar, adquirir a consciência do divino e do todo. Neste caso, a frase "para não ver a morte" se refere a não ter que vivenciar o processo de morrer. Não é nada disso, terminando sua vida instantaneamente. Outra descrição bíblica, que pode veementemente ser de origem alien, é a de Elias, como veremos em 2 Reis 2. Elias é arrebatado ou abduzido. Tinha chegado à altura, umas coisinhas aqui que eu vou até cortar, porque é muita babaquice o que eles falam, né? Tinha chegado à altura do Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. Elias disse a Eliseu, quando deixaram Gilgal: "Fica aqui, porque o Senhor disse que me fosse a Betel." Aí eu explico. Betel, muito bem, pode ser a descrição de um sistema planetário em Alfa Oriones, ou a constelação de Órion, com o Sol Betel-Gelse. A 642 anos e meio, anos-luz da Terra. É uma das estrelas mais brilhantes em nosso firmamento, quando conseguimos observá-la. Eliseu então respondeu-lhe: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei." Foram, pois, a Betel juntos, como ele não queria deixar o cara, né? Os jovens profetas da escola de Betel. Que jovens profetas da escola de Betel? Vieram ao encontro deles e perguntaram a Eliseu: "Sabes que o Senhor vai levar Elias para si?" Aí responde ele: "Sim, calem-se." Respondeu: "Já sei disso." Aí a história toda passa, né, nessa lenga-lenga, né? Como diz o Senhor. Aí o Senhor manda ele ir para Jericó e ele não quer deixar o cara e vai a Jericó com ele. E que para muitos que não sabem, a palavra Jericó em árabe ou hebraico pode significar lua, né? Quer dizer, então eles foram, um Senhor, né? Um Deus mandou eles irem para a lua, né? Por isso foram juntos até essa Jericó. Os estudantes da escola de Jericó vieram ter com Eliseu. Quer dizer, todo lugar tinha estudante. Sabe que o Senhor vai levar o teu mestre? Já sei, não precisa falar mais, né? Aí
De novo, Elias disse a Eliseu, por favor, fica aqui, porque o Senhor mandou-me ao Rio Jordão. Eliseu responde novamente, toda aquela ladainha, e vai junto com ele para o Rio Jordão. No caso da ufologia, pode ser descrito como sendo a Via Láctea. É um rio de estrelas, né? E esses jovens estudantes apenas, de novo, suposições de que sejam estrelas novas, né? Que os seguiam, ou estavam ali presentes no local em aglomeração. Foram juntos e chegaram ao Rio Jordão, enquanto os 50 jovens profetas ficavam a ver à distância. Elias tirou a capa, dobrou-a e bateu com ela na água. A torrente dividiu-se e eles passaram a seco. Vejam bem, tirou a capa e livrou-se do corpo material, no espaço cheio de moléculas de água, tornando-se em estado de espírito, ou alguma outra forma alienígena, que não necessita deste corpo carnal. Por isso atravessaram a seco, pois não sofria intervenção da baixa temperatura do espaço cósmico ou da pressão do vácuo. Quando chegaram do outro lado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres, antes que eu seja levado. Quer dizer, ele foi ao encontro de uma aeronave que ele iria embora. E Eliseu respondeu, peço-te que me des uma porção dobrada do teu poder profético. Poder profético? Pergunto, e o que é esse poder profético? E o que está intrínseco nesse termo? Pedes uma dura coisa, responde ele. Se puderes ver-me, quando eu for levado de junto de ti, obterás o que pretende. Ou seja, ele estará em outro estado vibracional. Por isso ele disse, se conseguires me ver. Se caso não ver, não obterás. Enquanto iam caminhando e conversando, de repente, um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. Ou uma aeronave. E Elias foi assim levado para os céus num redemoinho. Eliseu, que viu tudo, gritou, meu pai, carro de Israel e seus condutores. Olha, está aqui praticamente descrito que era uma aeronave, né? Vejam bem, carro de Israel, ou seja, nave dos deuses solares, que é a representação de Israel. Quando o carro desapareceu, Eliseu rasgou sua roupa, ou seja, libertou-se do corpo físico e transformou-se em espírito ou em algum tipo de alien, adquirindo o mesmo poder de Eliseu. Bom, mais uma vez, creio que deixei bastante hipóteses e até algumas evidências claras de que existem sim outras raças vivendo em outros planetas e nossa origem é extraterrestre. Vamos ponderar. Cada uma das raças aqui existentes da espécie humana vieram de outros orbes individualmente. Só não consegui ainda determinar qual a origem de cada uma. Ou seja, os negros, os arianos, os vermelhos e os amarelos, provindo de lugares diferentes, se juntaram ou foram juntados aqui nessa pseudo-prisão, né? Pois todos que aqui se encontram vieram da mesma condição de ignorância, de incultura. Imagino que para justamente deixarem esta condição e que, de certa forma, os extraterrestres não intervêm para que esse processo aconteça naturalmente. E não é fácil, hein? Naturalmente, olha quantos milhares de anos, hein? Sem que a raça humana caminhe, devido às dificuldades em que se encontram, para entenderem algo muito maior do que a pequenez do cérebro e da condição moral e psíquica dos mesmos. Mais uma vez, procurei deixar o mais claro possível para vosso entendimento de que somos alienígenas e não acreditar que existem outras fora da Terra é a manutenção das arcaicas mentalidades e a arrogância de que somos os únicos em meio aos trilhões de sistemas galácticos. Despeço-me mais uma vez, agradecendo a assistência, a audiência, fraternalmente desejando a todos muita paz, muita luz e que se faça
o despertar da consciência divina em todos vocês. Até a próxima.